Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham no culto online, que nos acompanham via rede social, Facebook, Instagram, YouTube. Que a graça do nosso Deus possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua mente, e que você possa ser abençoado aí onde você está também, juntamente conosco, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Um profeta, cerca de 8 séculos antes de Cristo, compõe o rol dos profetas menores, e que um livro com poucos capítulos, tenho certeza que vai falar grandes coisas aos nossos corações. Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Amém? Muito simples, a palavra vai dizer bem assim: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Só esse versículo, que eu quero dar continuidade ao que o pastor Claudinho começou neste lugar. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos por um momento. Vamos orar mais uma vez, vamos agradecer a Deus, tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele está fazendo neste lugar. Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, nós colocamos os nossos corações para exaltar o Teu santo nome, Pai, neste lugar, para engrandecer a Ti, Pai, entregar aquilo que o Senhor merece, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor, Pai. Essa noite, meu Deus, a Tua palavra foi lida e existe neste lugar uma igreja sedenta a Te buscar, Pai. E nós Te pedimos, ó Deus, que neste lugar o Senhor tenha liberdade para falar aquilo que o Senhor quer. O Senhor tenha liberdade, ó Deus, para ministrar em nossos corações a Sua vontade, Pai, para que possamos, ó Deus, sair daqui diferentes, para que possamos, ó Pai, sair daqui edificados pela Tua vontade, Senhor. Meu Deus, que não venha ser o meu querer, que não venha ser, meu Deus, a minha vontade, Pai, mas a vontade do Teu Espírito nos direcionando e nos guiando a cada momento ao centro da Tua vontade, Pai. Nós Te agradecemos, Te exaltamos, Te adoramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu acho esse texto, ele interessante, porque aparentemente ele está de forma isolada, conforme nós lemos. Só que quando nós vamos observar o livro do profeta Miqueias, ele traz um conteúdo intenso e, consequentemente, ele traz um conteúdo de esperança. Fazendo um resumo rápido do livro de Miqueias, para que possamos entender o desenvolvimento dessa ministração, nós podemos dividir esse livro em duas partes. A primeira parte é da parte intensa, onde nós vamos observar que a coletânea de mensagens em que vem nesse momento é uma coletânea a qual Deus ele está ou vai castigar o povo de Israel e de Judá. É um texto, é uma coletânea intensa, onde vem o castigo de Deus para aquele povo por causa do pecado das autoridades, por causa do corrompimento dos profetas, por causa da corrupção dos profetas, dos sacerdotes. E Deus, naquele momento, nessa parte desse livro, Ele está falando acerca do castigo em favor daquele povo a qual estava o abandonando, deixando seus caminhos para seguir caminhos tortuosos. E a outra parte do livro, ela é interessante porque ela traz esperança. Porque depois de todos os castigos a qual nós observaremos ao longo desse texto, ao longo desse livro, Deus, ele, depois do castigo, ele traz também uma promessa, que essa promessa é dizer que Ele vai salvar aquele povo. Então, da mesma forma em que aquele povo está sob um castigo, Deus também dá uma continuidade por intermédio do profeta, dizendo: olha, eu também o salvarei esse povo por conta do meu infinito amor a eles. E aí eu estava refletindo muito acerca de todo esse livro de Miqueias, e hoje na escola bíblica muito fortaleceu esse conceito. Eu acredito que se não fosse a história, talvez esse livro ele teria sido escrito semana passada.
Eu acredito que se não fosse a história, talvez esse livro ele teria um mês a sua escritura. Sabe por quê? Porque quando você mergulha nos capítulos desse texto, quando você mergulha na história em que Miqueias está apresentando aqui nesse livro, nós temos a percepção de que este texto, este livro, ele está falando o que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente pega do primeiro capítulo até esse versículo em que nós lemos, dá aquela sensação em que, como o pastor Alberto falou hoje pela manhã, o profeta parece que estava aqui, estava analisando tudo, estava tendo a percepção de tudo, e ele começa a escrever tudo aquilo em que nós estamos vivendo. E sabe o que é interessante? Que esse texto, quando mergulhamos nele, nós vamos observar que ele está relatando condições sociais a qual nós estamos passando. Ele está relatando condições do cristão individual a qual nós estamos passando, e ele está relatando condições da igreja a qual nós estamos passando hoje também. E aí quando nós mergulhamos um pouquinho mais nessa história, quando nós mergulhamos um pouquinho mais em cada capítulo, cada espaço dessa história vem trazendo algo que fala fortemente aos nossos corações. Primeiramente, Deus ele iria castigar aquele povo, porque Deus estava observando aquelas pessoas explorando os mais pobres. Olha que observação interessante, se você for lá no início do capítulo 2, você vai observar que Deus iria castigar o povo, porque ele dizia, olha, essas pessoas antes mesmo de sair da sua cama estão projetando o mal. Essas pessoas antes mesmo de se levantarem, eles estão preparando para maltratar as outras pessoas. Eles estão preparando para tomar suas terras, eles estão preparando para invadir as suas residências, invadir a intimidade da sua família, eles estão preparando para praticar o mal. E aí por que isso fala fortemente ao meu e ao seu coração para chegarmos nesse versículo 7? Que a diferença daqueles dias para hoje não tem diferença nenhuma. Porque quando nós vamos observar, eu vou trazer um pouquinho do contexto político, o poder que está sobre a nossa vida aqui na terra, ele tem pegado aquilo que era para ser benefício nosso e tem desviado para o seu benefício próprio. E quem fica prejudicado? Eu e você. Mas até onde isso gera impacto? Quantas vezes nós paramos para observar, por conta daquele roubo, daquela falcatrua, no final eu vou ter que pagar a conta. E muitas vezes, quando eu vou pagar a conta dentro desse contexto, a minha situação muitas vezes não é tão favorável por aquilo que está ocorrendo, e eu passo a entrar em um estágio de dificuldade. Esse primeiro contexto eu estou trazendo brevemente para a gente entender que, socialmente, aquilo que o profeta estava falando, nós estamos passando por hoje, dentro de tudo que está ocorrendo na nossa nação. E aí mais à frente nós vamos observar um outro contexto que se assemelha aos contextos do dia de hoje. É que Deus está castigando aquele povo, vai castigar aquele povo porque as pessoas escolheram servir aqueles profetas. E que profetas eram aqueles a qual o povo escolheu a servir, em que Deus está os colocando em castigo? A palavra vai dizer que o povo escolheu está debaixo da presença dos profetas que pregam a mentira e que pregam a falsidade. E aí começa a se assemelhar um pouquinho mais com o que estamos vivendo, porque talvez nesse contexto social eu não tenha tanto impacto, mas quando vem chegando a esse contexto a qual nós lemos aqui, vai se aproximando a história e a realidade brasileira. Porque quantos cristãos não estão substituindo a autoridade de Jesus Cristo pela autoridade dos homens? Quantas pessoas não estão deixando de servir a Cristo para servir os profetas? E isso, infelizmente, é uma realidade. As pessoas têm deixado Deus de lado para servir as pessoas, para servir o homem, para servir a autoridade do homem, para servir aquilo que ele tem apresentado como uma verdade absoluta. E muitas pessoas, infelizmente, hoje têm vacilado no Evangelho para estar servindo situações como essa. E isso é a pura verdade. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui dentro conhecem pessoas que anda mais na obediência do homem do que na obediência de Deus. Anda mais na obediência daquilo o que as pessoas falam, do que aquilo que Deus fala. Talvez até eu ou você que estamos aqui, nós temos essa atitude
de obedecer mais à vontade dos homens do que a de Deus, mas eu gostaria de falar algo muito simples ao meu e ao seu coração. Eu e você não precisa estar ouvindo vozes, porque a voz que precisa falar ao meu e ao teu coração está aqui. Se você está aflito, se você está ansioso, se você está sem rumo, se debulha a palavra de Deus, que Deus vai falar contigo, meu filho, o caminho é esse, por mais que você esteja no chão, eu sou o Deus em que te levanta, em que te sustento, em que te fortaleço, com a minha destra fiel. Eu não preciso me sujeitar a autoridade de pessoas, ou substituir aquilo que Deus tem na minha vida por autoridade de pessoas. Eu devo obedecer às autoridades, como meu pastor, como meu líder, entre outras coisas, mas colocar ele à frente de Deus, eu jamais posso fazer isso, e infelizmente é o que tem acontecido no contexto da igreja nos dias de hoje. Quantas pessoas caminham por aí morrendo de medo de pessoas? Quantas pessoas caminham por aí sem rumo, porque aquela pessoa a qual ela teme, ele não tem bagagem nenhuma para entregar a ela, porque o único que tem uma bagagem sólida, consistente e viva é Jesus Cristo. E aí, mergulhando mais ainda nesse texto, o Senhor ia castigar aquele povo por algo muito sério que vinha acontecendo, agora por uma parte coletiva. O profeta naquele momento, ele chama a atenção e ele condena os líderes e as autoridades daquela região, dizendo: olha, vocês deveriam praticar a justiça. Só que vocês não estão praticando a justiça, vocês simplesmente amam o mal e odeiam o bem. Ele está dizendo: olha, vocês odeiam o que é bom e amam aquilo que é mal. Sabe, mais à frente ele vai dizer bem assim: olha, vocês serão castigados, sabe por quê? Porque os profetas, eles estão recebendo para te profetizar paz, e aqueles que não pagam, ele está profetizando guerra. E aí você consegue ter alguma percepção do que o profeta está dizendo aqui, e o que acontece nos dias de hoje? Está vendo como é uma escritura bem paralela com o que nós estamos vivendo? Quantas pessoas hoje, e aí eu entro até no contexto do dízimo, que um tempo atrás eu vi algo semelhante a isso, onde uma pessoa no altar, ele estava maldizendo, ele estava profetizando maldição sobre a vida de um homem que não queria entregar o dízimo, ou que não queria dizimar na casa, ou que não queria dar uma oferta, ou não queria fazer algo do tipo. Olha o absurdo em que chegamos hoje, e o profeta está falando isso. Olha, os profetas hoje estão querendo que você pague para ele profetizar aquilo que você quer. Se você não pagar, ele não vai profetizar o que você quer. E isso é tão real nos dias de hoje, porque a gente observa, as pessoas substituem a busca de Deus pela busca do profeta que está naquele lugar. Infelizmente, eu já tive, eu não sei, isso eu acredito que é um desprazer de ver pessoas que foram receber a oração de pessoas humildes, e após terminar a oração daquela pessoa humilde, ela foi atrás daquela pessoa que é a pessoa do repré-pré. Eu já vi pessoas tendo conduta dessa forma, substituindo uma oração talvez simples, mas buscando aquele que talvez iria falar tudo o que ele queria ouvir. Agora sabe o que é interessante? O profeta de verdade é igual Miqueias, é igual esse homem aqui dizendo: olha, povo, se você não parar de receber para profetizar, Deus vai castigar. Olha, povo, se você não se corrigir, Deus vai castigar. Olha, povo, se você não se voltar a Deus de verdade, Deus vai castigar. O papel do profeta é te exortar. Se o profeta está aqui para simplesmente falar aquilo que eu e você quer ouvir, nós vamos sair da mesma forma que entramos, apenas com alegria passageira no meu coração. E no final desse estágio, Deus é o culpado da minha frustração. Sabe, eu gostaria de falar algo muito forte ao meu e ao seu coração, para a gente chegar nesse versículo 7, com todo esse contexto que esse livro vem falando comigo e com você. Antes de buscar homens, antes de buscar as coisas, antes de buscar as pessoas, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, as pessoas, infelizmente, eu tenho certeza, elas têm deixado de receber a cura, porque a fonte que elas têm buscado tem sido errada. As pessoas têm mantido portas fechadas na sua vida, porque as fontes que ela tem buscado têm sido fontes erradas.
Sabe, eu tenho certeza que a igreja brasileira, ela tem entrado num esfriamento tão absurdo, porque ela tem buscado em fontes erradas. Eu tenho certeza que muitas vidas estão perecendo dentro da própria igreja, porque está buscando em fontes erradas. E aí, no desenvolver da história, é interessante que no capítulo 6, versículo 8, o profeta ele vai dizer bem assim, olha, mas em meio a todas essas circunstâncias, Deus exige algo muito simples de mim e de você, que nós amemos uns aos outros e que humildemente obedecemos a sua palavra. E daí o profeta começa a trazer um remédio para aquelas pessoas, para mim e para você, que vive nesse mundo talvez difícil, em que tudo está sufocando. O evangelho está dizendo, olha o tanto que é simples, ame o seu irmão, e humildemente busque as coisas que são de Deus. Ele começa a nos alertar, olha, existe uma esperança no meio do caos, existe uma esperança no meio da dificuldade, existe uma esperança, naquele momento mais sombrio da sua vida, existe a esperança. E aí ele vem falando ao meio do seu coração algo extraordinário, ele fala bem assim, olha, se você talvez está num momento difícil, se você talvez está se corrompendo essas coisas, está se tornando um corrupto, igual aqueles profetas, é muito simples, humildemente busque o reino de Deus, humildemente se prostre diante do Senhor. E aí nós vamos chegar nesse versículo 7, que é onde eu gostaria de chamar a sua atenção, e aqui começar a ministração, dentro de todo esse contexto que eu falei ao meu e ao seu coração. Hoje, como cristãos, nós estamos sendo sufocados por todas as coisas que se apresentam por aí. Como cristãos, nós somos sufocados pelas dificuldades financeiras, somos sim. Somos sufocados pelo lado profissional, somos também. Somos sufocados pelas pessoas, somos sufocados pelo evangelho, que muitas vezes tenta desvirtuar a nossa caminhada com Cristo. Nós somos sufocados com as coisas que são apresentadas por aí, tudo vem em nosso favor, e isso é tão sério, porque muitas vezes quando você entra em uma enfermidade, o comum da pessoa que não é cristã é falar, você não é crente. Elas caem naquele contexto que o pastor Claudinho disse aqui, naquela lista de enfermidades, porque ela começa a perceber, Deus ele não está comigo, Deus ele não está caminhando comigo, eu estou sozinho nessa caminhada. As pessoas começam a ter uma percepção ruim da parte de Deus e de quem é Deus na sua vida. Mas aqui o profeta ele está dizendo, olha, esse povo está no meio, até mesmo eu estou no meio de um povo corrupto, de um povo que não está seguindo o evangelho de verdade, mas existe esperança no meio do caos, existe esperança no meio da escuridão, existe esperança no meio do desespero, existe esperança onde tudo está perdido, existe esperança. Ele fala exatamente nesse versículo 7, olha, existe esperança, sabe por quê? Tudo pode estar me sufocando, mas eu, porém, confiarei no Senhor. Tudo está sufocando, mas o papel da igreja é confiar no Senhor. Tudo está tentando te jogar na lama, mas o seu papel é confiar no Senhor. Tudo disse para você, talvez, minha assim, olha, os sonhos acabaram. A partir de agora, a minha caminhada, eu vou viver por viver. E vamos ver aonde nós vamos chegar. Deixa eu te falar, existe esperança. Talvez aquele filho que você olha assim e fala, cara, já era. Isso não tem solução. Existe esperança. Sabe, aquelas situações que as pessoas condenaram, todo mundo dizendo não, já era. Põe um ponto final. Existe esperança. Sabe por que existe esperança? Porque eu e você temos um Deus que está sentado no mais alto e sublime trono, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, e que os seus ouvidos não estão tapados para ouvir o clamor daquele que busca. Existe aquele que está sentado no mais altos céus e que enxerga a necessidade individual do coração de cada um que aqui está. Existe aquele que identifica a sua voz, como já foi ministrado aqui algumas vezes. Existe aquele que no meio de 7 milhões de pessoas, ele sabe o seu cheiro, a sua altura, a tonalidade do seu cabelo, o tom da sua voz, o momento que você se coloca de joelho, o momento que você está de pé, o momento que você está triste. Ele enxerga todos os momentos da sua vida. Por isso ainda há esperança.
Sabe por quê? Quando tudo sufoca, é o momento em que eu vou olhar e vou dizer, eu vou confiar no Senhor. E confiar no Senhor não é apenas uma mensagem demagoga dizendo, eu confio. Mas no momento difícil, essa confiança também é sufocada. Não, é uma confiança de verdade. E o que é confiar? O que é confiar? Fazer uma pergunta, você não precisa nem responder, mas você teria coragem de fazer uma cirurgia de coração com um adolescente, talvez de 16 anos? Você não teria confiança de se submeter a tal ponto, fazer essa cirurgia. Mas você teria confiança em fazer essa cirurgia, talvez com uma pessoa capacitada. Isso é um sintoma de confiança. Às vezes, o maior modelo de confiança é aquele modelo em que temos dentro da nossa própria casa. Quando um filho talvez sente que vai cair, você segura na mão dele, e ali o sorriso volta, tudo volta, porque ele está confiante. Meu pai está ali, ele está me segurando, ele não vai deixar eu cair. Isso é um modelo de confiança extraordinária, e é o mesmo modelo que eu e você precisamos ter na hora que as coisas estão sufocando. Eu devo olhar para os céus e falar, Senhor, eu vou confiar em Ti, por mais que eu esteja quase caindo, o Senhor vai segurar na minha mão, e vai me manter de pé, porque o Senhor é o meu Deus, é aquele em que eu confio de verdade, não de forma falsa e mentirosa. Sabe, a confiança ao Senhor é algo que a igreja precisa resgatar todos os dias. Agora falando de forma coletiva, aquelas pessoas deixaram a igreja talvez morrer por causa dos seus próprios desejos. A igreja de hoje está morrendo por causa dos seus próprios desejos, mas chegou a hora da igreja nascer e ressuscitar o desejo de confiar no Senhor de verdade. Sabe o que acontece? Existem pessoas que confiam nela mesma. Tem pessoas que confiam tanto em você que tudo que ela fala, eu faço e acontece, eu vou e acontece, eu chego e acontece. Sabe, uma das coisas que muito me desconforta, talvez você não tenha esse mesmo sentimento, mas eu tenho no meu coração. Geralmente quando a pessoa passa no altar e ela começa a falar, quando eu falei aconteceu, quando eu levantei a minha mão aconteceu, quando eu orei aconteceu, quando eu estava aconteceu, quando eu fiz aconteceu. Sabe, isso muito me entristece, porque não sou eu que faço, mas é aquele que habita em mim que age. Não sou eu que faço, mas é aquele que derramou o seu sangue que faz. Eu fico muito triste porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando eu inicio a minha glória, Ele retira dele. É necessário eu retirar tudo e me reduzir ao pó, para que a glória dele se manifeste nesse altar, em casa, aonde eu estiver. Sabe, é assim que devemos resgatar, não confiar simplesmente em nós mesmos, mas no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Sabe, existem pessoas dentro desse contexto de confiança, que elas confiam em outras pessoas. Sabe, existem pessoas que para ela tudo vai dar errado, ela não consegue fazer nada, ela é o patinho feio da história, é aquela pessoa que está caminhando ao contrário. Mas se uma pessoa falar, olha, vai que acontece, faz que acontece, ela se impulsiona por aquilo que dizem para ela, e não por olhar para Cristo e falar assim, eu vou me impulsionar dentro do Evangelho, eu vou me impulsionar como sacerdote, eu vou me impulsionar como pai, para caminhar conforme a tua vontade, depender e confiar em Ti. Sabe, as pessoas quando confiam em pessoas, elas se frustram, porque nem todo mundo é o que parece, nem todo mundo é o que eu espero. E isso, infelizmente, é a maior verdade em que temos. Vamos olhar quantas vezes a gente está assistindo a televisão e aparece aquele político dizendo, a saúde vai revolucionar na nossa cidade. Demagogia nunca muda. Aí você coloca a sua confiança, entrega o seu voto e não muda. Só que quando eu entrego o meu voto para Cristo e falo, Senhor, meu voto é Teu, a minha confiança é em Ti, tudo acontece. Sabe, existem pessoas que confiam fortemente em Deus, e eu tenho certeza que é você que eu vou falar agora. Eu tenho certeza que é da sua vida que eu vou falar agora. Sabe, infelizmente o nosso cenário atual hoje está bem assim, as igrejas, elas têm perdido tanta sua confiança em Deus,
que ela tem depositado a confiança em seus líderes e usa os seus líderes para encher a sua igreja. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Agora, existem pessoas e existem igrejas que quando resgata aquele desejo de confiar em Deus, pode vir o que for, ela sempre vai continuar confiando em Deus. Sabe, a gente passa lá para os apóstolos, eles passaram a noite pescando. E aí quando Cristo fala bem assim, olha, pode lançar a rede de novo, eles poderiam falar, como que eu vou lançar a rede? Passei a noite aqui, nada peguei, eu sou profissional, eu não sei nem quem é, não sei nem o que você está fazendo dentro do meu barco, você vai pedir para eu jogar a rede. Só que eles fazem uma demonstração incrível da confiança em Deus. Eles falam, olha, tudo bem, não pegamos nada durante a noite, mas sobre a tua palavra eu vou lançar essa rede. E qual foi o resultado final daquela história? Tanto peixe que o barco quase veio a pique. Um homem cansado, frustrado, desesperado talvez, doido para chegar em casa e dormir por uma noitada frustrante, encontra aquele a qual ele pode confiar e muda aquela trajetória da sua noite. Olha que extraordinário da parte de Deus. Deus verdadeiramente transforma. Deus verdadeiramente faz aquilo que você espera quando você confia nele. Sabe, e é mais extraordinário ainda, eu gosto muito de observar esse pequeno detalhe na vida de Paulo. Paulo, ele nos deu uma aula extraordinária de confiança no seu primeiro encontro com Cristo. Quando nós olhamos para Paulo, nós olhamos a sua história antes, a sua história depois, e às vezes aquele momento que ele estava com Cristo. Só que existe uma entrelinha de confiança fantástica no meio dessa história. A palavra vai dizer que quando Paulo ele se encontra com Cristo e ele fica sem a sua visão, ele cai por terra naquele momento, Jesus vai dizer para ele bem assim, olha, agora você vai se levantar e você vai entrar para Damasco, e lá eu vou te falar o que você vai fazer. Sabe o que está nos ensinando no momento dessa história? Uma confiança extrema em Deus. Sabe por que Paulo, no seu momento de fragilidade, ele chegou com cartas de ameaça, ele chegou se sentindo cara, ele era o chefe do exército, ele estava por cima, era o maioral. Só que naquele momento de fragilidade, a qual ele estava sem a sua visão, ele estava desprotegido, ele estava fragilizado, lançado por terra, ele poderia ter olhado para Cristo e falado, beleza, eu encontrei com o Senhor, até aqui tudo bem, mas eu não vou entrar naquela cidade a qual eu estava ameaçando o povo, eu vou voltar para onde eu vim, doa quem doer, eu não continuo. Não foi essa a postura de Paulo, mesmo sabendo que ele poderia ser apedrejado, que as pessoas poderiam correr atrás dele, que aquelas pessoas poderiam olhar para ele e falar, não era você que veio aqui me pegar porque eu sou cristão, agora eu vou te pegar porque você está fragilizado. Não, ele não olhou para essas coisas, mas a sua fragilidade, ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu aquilo que Deus tinha e ele confiou, e confiança a tal ponto que Deus fala para Ananias, minha assim, olha, ora por ele, vai ao encontro dele, porque ele será como um vaso para pregar para os príncipes dessa terra. E aí tem a continuidade da história de Paulo que todo mundo conhece. Mas ele não retrocedeu, ele confiou em Deus. O segundo ponto, rapidamente, já para encerrar, que nós observamos nesse versículo 7, dentro de todo esse contexto. Quando eu confio no Senhor, eu também espero no Deus da minha salvação. E agora a gente entra numa parte mais difícil para todo mundo, que é o famoso esperar. Confiar talvez até mais fácil, agora o esperar é difícil. Nós vivemos numa sociedade a qual o imediatismo é o que prevalece. Tudo tem que ser no modelo fast food, tudo muito rápido, pegue e pague. Tudo rápido. E aí a gente chega a um momento da palavra que ela vai parar bem assim, olha, esperei no Deus da minha salvação. No momento de caos, eu esperei no Deus da minha salvação. No momento de caos em qual o inimigo está vindo ao meu encontro, a atitude natural do homem geralmente é preparar o seu exército e ir de encontro à guerra, mas aqui ele está dizendo, olha, em meio ao caos, vamos esperar em Deus. Esperar em Deus é algo fantástico, porque quando nós observamos alguns detalhes na palavra de Deus, existem coisas extraordinárias que acontecem em nossa vida só por causa dessa questão de esperar. Eu estava vendo uma ministração de Augusto Nicodemos, muitos conhecem, e ele estava falando acerca desse contexto de esperar em Deus, e ele disse bem assim, olha, aquele que não espera, ele peca.
Isso muitas vezes parece algo até radical dentro desse contexto, mas é verdade. Porque na sua explicação ele fala bem assim, olha, o casal, quando decide ter uma relação antes do seu casamento, não espera o seu casamento, ele peca, sabendo que se ele esperasse mais alguns meses, ele iria casar e teria aquilo que Deus estava prometendo para a sua vida de forma regularizada. Quando não esperamos em Deus, nós temos essa mania de acelerar o processo, de invadir as coisas, de entrar sem permissão, e aí é um momento em qual nós vacilamos com Deus e perdemos muito, porque não sabemos esperar. E é interessante que quando nós avançamos um pouquinho na palavra, e eu gostaria rapidamente de passar nesse contexto, algo que chama a nossa atenção, lá em Salmos, no capítulo 33, a partir do versículo 18, existe algo fantástico da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, daqueles que decidem esperar em Deus. Ele vai dizer bem assim, sobre os que o temem, sobre os que esperam seu constante amor, para livrá-los da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no Teu santo nome. Seja o Teu constante amor, ó Senhor, sobre nós, assim como a nossa esperança está em Ti. Aquele que espera no Senhor, os Teus olhos estão sobre Ti. Tem coisa melhor do que os olhos do Senhor estar sobre a minha vida e a sua vida? Sabe, os olhos das pessoas não vão muito longe. Elas só vão até onde você está. Até onde você está na frente delas, melhor dizendo. Agora os olhos do Senhor estão quando você está no vale. Os olhos do Senhor estão quando você está na bonança. Os olhos do Senhor estão na sua alegria, os olhos do Senhor estão na sua tristeza. Porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam nele. Se você espera no Senhor, os teus olhos estão sobre ti. Sabe o que acontece quando os olhos do Senhor estão sobre ti? E você verdadeiramente espera no Senhor? Deixa eu dar uma passadinha rápida lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Olha que promessa linda que o profeta messiânico fala para mim e para você. Ele diz bem assim, olha, desde a antiguidade ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Esperar é resultado de que Deus está trabalhando em nosso favor. Esperar não é uma questão ruim, esperar é uma questão boa, por mais que para nós pareça difícil, ruim, desagradável, desconfortável esperar, é bom esperar em Deus. E aí, dando continuidade nesse texto, é interessante que no versículo 7 ele continua dizendo, olha, eu confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Quando nós confiamos em Deus, quando nós esperamos a Ele escuta a nossa oração, Ele escuta o nosso clamor, Ele escuta o mais íntimo do nosso coração, Ele escuta aquilo que você deposita aos seus pés, Ele escuta aquilo que só você sabe, que ninguém sabe, Ele escuta. Porque Ele é Deus fiel e Ele jamais despreza aquele que verdadeiramente se lança aos teus pés com confiança e com esperança que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que tudo pode na sua vida. Sabe, é tão fantástico quando confiamos e esperamos em Deus que nós vamos observar Pedro, quando ele encontra aquela mulher Dorcas, que foi muito falada aqui, naquele momento de caos, naquele momento de desespero, as pessoas chorando, as pessoas pranteando, ele simplesmente entra naquele lugar, pede para as pessoas se retirarem, coloca o seu joelho no chão, ele se rende a Deus em confiança e em esperança e ora ao Senhor, e o resultado final daquela história, aquela mulher se levanta e sai andando, no meio daquelas pessoas que estavam em caos, chorando, pranteando, ela estava viva. Sabe, quando confiamos e esperamos, ainda que esteja morto, Deus traz a vida, porque é o Deus da vida. Deus não desampara, Deus não deixa morrer, Deus não deixa com que se acabe, quando nós verdadeiramente nos rendemos a Ele. Sabe, eu gostaria de trazer nesse contexto essa noite, observando essa descrição do profeta, a nossa atualidade, e essa questão que em meio a esse caos da atualidade, nós devemos confiar em Deus, esperar nele, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. E meu irmão, eu tenho uma certeza convicta, absoluta, e não duvido em nem 0,0%,
que se a igreja se render em confiança todos os dias, esperar em Deus de verdade, vai ser uma igreja que vai revolucionar a sua região, vai revolucionar a sua nação, vai revolucionar as pessoas que estão em volta. Sabe por quê? Porque quando nós observamos como que estão por aí, as pessoas estão esperando em pessoas, estão esperando em coisas, mas não estão esperando em Deus. Isso é a maior frustração que o Evangelho leva para dentro das casas, para dentro das famílias, é quando ela condiciona as pessoas a esperarem nas coisas. Mas essa noite, fortemente ao meu coração e ao seu coração, eu te falo, espera no Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Espere no Senhor, confie nele, que Ele vai agir. Espere no Senhor e confie nele, que a igreja vai revolucionar vidas de pessoas que passarem aqui, vidas de pessoas que estão aqui. Eu, como igreja, vou levar algo diferente às pessoas que estão lá fora, porque eu estou confiando e esperando nele.